Boa noite, gente. Olha, passando aqui de novo para mais um vídeo, mais um testemunho aqui do irmão que se converteu à Igreja Católica. Olha só, esse é um testemunho de um irmão protestante que veio de uma pessoa muito intelectual, que buscava muito aprender com as Escrituras e também com os ensinamentos dos pastores, né? Ele veio de uma igreja, posso dizer assim, tradicional, e desagou dentro da Igreja Católica naturalmente, né? Quem vai estudar a patrística recebe bons ensinamentos, deságua dentro da Igreja Católica, né? Olha, é interessante, a gente vamos ver o testemunho aqui, o nosso irmão ele vai se apresentar e aí a gente vamos ver o vídeo dele, né? O seu testemunho. Eu peço a você que curta esse vídeo, né? Se você ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal. E vamos para mais um vídeo, né? Bora lá. Meu nome é Daniel, eu tenho 21 anos. Olha, Meu nome é Daniel, eu tenho 21 anos. Eu vou pausando aqui, gente, quando tiver algum tema legal que ele for falando. E a gente vai compartilhando, tá certo? Dentro do raciocínio que ele vai falando, né? Vamos lá, vamos voltar ao vídeo. Vamos começar, né? Meu nome é Daniel, eu tenho 21 anos. Eu fui nascido e criado no seio protestante, na igreja protestante. Minha igreja de formação é a Igreja Batista, tradicional. E todos os meus familiares são protestantes. Todos eles são ou presbiterianos ou batistas, são todos de igrejas tradicionais, igrejas históricas. Bom, à medida que eu fui me desenvolvendo no seio... Esse é o primeiro ponto, né? Batista e presbiteriano, duas igrejas que têm uma tradição um pouco mais aprofundada, né, do que as igrejas pentecostais, esses movimentos pentecostais de hoje, né? Mas vamos compreender mais o testemunho do nosso irmão Daniel, né? Protestante, à medida que eu fui vivendo na Igreja Batista e depois eu até fui para outra igreja, mas a minha formação como protestante foi batista e a partir disso eu sempre tive um empenho, porque meus pais sempre foram muito ativos na igreja, então eu sempre tive a vontade e a busca pela excelência, fazer as coisas da melhor forma possível, na melhor forma que eu poderia fazê-las. Então, eu fui crescendo, depois eu mudei para uma outra igreja e lá eu comecei a trabalhar nas atividades, nos adolescentes, até que anos depois eu me tornei líder auxiliar de adolescentes. Bom, a partir disso... Olha, a começar esse testemunho dele, a gente vê que o Daniel ele era bem atuante dentro da sua congregação, tanto na Igreja Batista quanto ali quando ele passou para presbiteriano. Não era qualquer um protestante, né? Era um protestante atuante, que tinha sede das Escrituras e que atuava, né, nos seus ministérios, ajudando os pastores, né? Eu comecei a me envolver mais profundamente no meio protestante. Eu passei a participar ativamente e à medida que eu ia me destacando, de certa forma, eu comecei a buscar participar mais ativamente da liderança principal da igreja. Eu busquei participar de conselhos de pastores, porque eu sempre quis, através de modelos, me parecer com esses modelos, me tornar semelhante a eles. Então, eu comecei a frequentar o Conselho de Pastores do Estado do Rio de Janeiro, não como membro, nada disso, até porque eu não era pastor, mas sim para visitar, mas sim para conhecer. À medida que as coisas foram passando, eu comecei a participar também nos conselhos que eram feitos na minha igreja. E aí eu pude ter acesso a alguns pastores, tomar café com eles, para poder ouvir isso que sempre me cativou, que é ouvir a experiência dos mais velhos, aqueles que eram tidos como referência. Só que uma coisa que sempre me perturbou foi o seguinte, que pastores protestantes nas suas igrejas, apesar dos protestantes não aceitarem isso e dizerem que na Igreja Católica o fato de termos uma cabeça, que é o Papa, que é o Vigário de Cristo, eles reputam isso como heresia, eu observava que na Igreja Protestante cada pastor presidente é o Papa daquela igreja. Então, eu achava isso muito estranho, porque conversando com alguns pastores, presidentes de igrejas, eu via que esses pastores julgavam... Olha, sendo ele o Papa da igreja, ele pode traçar para si seus próprios dogmas, né? O pastor protestante, ele sendo o pastor presidente de uma congregação, ele sendo o Papa, entre aspas, dessa congregação, ele vai ter seus próprios dogmas. Repara só, e quando ele tem seus próprios dogmas, há um conflito com os outros pastores que também são chefes
são presidentes das outras congregações. Há um choque de doutrina e aí o protestantismo se racha. Vamos ver a conclusão do raciocínio de Daniel para vocês tirarem essa mesma conclusão que eu estou tirando. Outros pastores que não tinham uma certa concordância com aquilo que eles entendiam de evangelho, e a partir disso diziam que eles eram hereges ou que eles eram desviados daquele que era o caminho. Mas uma coisa sempre me chocou, porque as diferenças não eram diferenças pontuais, mas eram diferenças cruciais. Era interpretação completamente distinta do que era o evangelho. A interpretação era que o evangelho para um pastor era azul, o evangelho para outro pastor era verde. Então, não poderia ser, porque se Cristo deixou uma igreja, se Cristo deixou uma doutrina, não pode haver várias vertentes que são completamente distintas em si. Uma coisa é mudar em pontos que não alteram no conceito geral da fé. Outra coisa é mudar completamente. E isso me chocou, isso me fez começar a querer uma identidade, uma fé que fosse sistemática, uma fé que tivesse, de fato, uma abrangência geral do Evangelho e que fosse uma leitura concisa e concreta. Foi até aí que eu comecei a estudar a teologia reformada, calvinista, porque tinha uma sistematização que eu não tinha encontrado em nenhuma outra igreja, em nenhuma outra doutrina, em nenhuma outra linha teológica protestante. Olha, mais um comentário sobre o testemunho de Daniel. Ele fala que foi para estudar um pouco a questão da doutrina calvinista. Ali ele encontrou de fato uma sistematização de certas doutrinas, né, que dentro do protestantismo a gente não encontra fácil. De fato, João Calvino ele foi muito melhor do que Lutero como protestante nessa questão de doutrinar, de trazer mais claridade da maneira protestante de ver as Sagradas Escrituras. E, de fato, os protestantes tendem a olhar mais para João Calvino com uma capacidade, olhar e entender que ele tinha uma capacidade muito maior do que Lutero para elaborar e para trazer uma sistematização da doutrina protestante. É claro que isso não é seguido por todas as igrejas, por isso que há conflitos e conflitos e conflitos, mas ele foi atrás daquele que tinha pelo menos um pouquinho mais de um olhar sistemático e um pouquinho mais de claridade na doutrina protestante calvinista, que também é discordada de muitas outras denominações, né? Vamos lá. Foi então que eu comecei a estudar o calvinismo, foi então que eu comecei a me aprofundar no calvinismo e, em paralelo a isso, à medida que as coisas iam acontecendo no Brasil, as mudanças políticas, a transformação saiu da hegemonia de esquerda, que ainda em alguns campos ainda há, mas que já tem mudado bastante, eu fui conhecendo alguns professores conservadores nessa linha de paralelo entre estudar teologia, mas estudar também filosofia e as ciências como um todo. E aí eu conheci o professor Olavo de Carvalho, e o Olavo foi uma ponte, porque foi através do Olavo que eu conheci aquele que para mim é o principal para que eu pudesse me converter, que foi o Padre Paulo Ricardo. Eu conheci o Padre Paulo Ricardo através de um hangout que ele fez com o Olavo de Carvalho, e a partir daí eu tive um modelo. Olha, ele queria um modelo para seguir, um pastor que tivesse essa envergadura, não encontrou. E ele encontrou interessante duas grandes testemunhas, né? Olavo de Carvalho, né? Um filósofo católico que já partiu dessa, já está com Jesus, Deus permita que sim. E, através de Olavo, o Padre Paulo Ricardo. Foi as melhores companhias possíveis, né? Para ele nesse caminho, nessa jornada de convenção. Que até então eu não tinha nenhuma referência do que era o católico enquanto tal. Eu conhecia alguns católicos que na verdade se diziam católicos não praticantes, ao passo que quando nós percebemos mais, se a pessoa diz que não é católico praticante, é porque ela não é católica. Então eu fui percebendo através do exemplo do Padre Paulo Ricardo e através das suas homilias, através dos seus cursos, exemplos autênticos de virtude. Eu que, como disse anteriormente, buscava sempre exemplos de virtude, eu pude encontrar através do Padre Paulo Ricardo e através das pessoas apresentadas pelo Padre Paulo Ricardo, e eu vi verdadeiros exemplos de virtude, verdadeiras pessoas que não eram comuns, mas eram sobrenaturais, eram os santos. Foi aí que eu entendi a grandeza de um santo. Foi aí que eu percebi que os santos são como o próprio Padre Ricardo diz, faróis no meio da igreja. Foi aí que eu comecei a ver exemplos de virtudes autênticas e foi aí que eu comecei a estudar. E aquela visão sistemática da fé que eu tinha no calvinismo, que eu adotei pelo calvinismo, eu comecei a perceber de uma forma mais abrangente e comecei a perceber na fé católica uma identidade que é muito maior e é uma identidade que foi criada pelo próprio Cristo. Antes eu tinha como protestante a ideia da sola escritura,
Mas como católico, eu não penso mais na sola escritura, porque a escritura, para ter autoridade enquanto tal, ela precisa estar baseada naqueles livros que de fato são inspirados. O que dá isso é a tradição como base e o magistério que interpreta quais são os livros inspirados e não inspirados. Foi aí que eu fui crescendo, foi aí que eu fui evoluindo, foi aí que eu fui percebendo que a fé católica é uma fé consistente. Por quê? Não está baseada somente naquilo que o homem escreveu, mas está baseado naquilo que baseia a fé para que o homem possa escrever. Observe que o apóstolo Paulo, o apóstolo São Paulo, em uma das suas cartas, em que ele diz o seguinte: aquilo que eu recebi, isso vos transmiti. Ora, naquele momento em que ele escreve essa carta, não havia o Novo Testamento, mas sim, ele recebeu uma tradição, ele recebeu e a partir disso ele transcreve. É interessante, né? Os irmãos protestantes só descobrem essa questão, que a sola escritura é um fracasso por si só, essa doutrina protestante, quando começam a ler a Bíblia com um olhar mais aberto, com um olhar católico, né? Eles acabam entendendo que a Bíblia nasceu dentro da tradição da igreja, porque primeiro foi pregado, depois foi falado. Quando eu falo a Bíblia, é claro, o Novo Testamento, né? Para que as pessoas entendam, né? Vamos continuar. Então, eu percebi que a consistência da fé não se dá somente em um pilar, mas sim se dá por 3 pilares, que são os pilares da Santa Igreja: a Sagrada Tradição, o Magistério e as Sagradas Letras, as Sagradas Escrituras, que são interpretadas à luz do Magistério. Então, a partir disso, eu fui caminhando na fé, eu fui crescendo na fé e eu fui percebendo que na fé católica eu encontrava a identidade do próprio Cristo. Porque aquela figura que é tão atacada, que é a figura cabeça, a figura central da Igreja Católica, nada mais é do que uma representação do próprio Cristo. Então, conhecendo exemplos de virtudes, me aprofundando na doutrina católica. Olha, repare que quando ele começou, lendo, ele entendeu a figura do Papa, né? Por que é necessário o Papa? Porque traz a unidade para todos os fiéis, para o corpo místico do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por isso que ele vai entender essa questão do papado, né? Por que tem um Papa, né, na igreja? respostas às objeções protestantes, eu fui percebendo que todas as acusações protestantes, na verdade, eram acusações infundadas, que a própria Santa Igreja já respondia com muita claridade e respondia de forma certeira. Ao passo que, quando a Igreja Católica faz indagação aos protestantes acerca dessas quantidades enormes de seitas, nenhum protestante responde. Por quê? Porque o protestante não tem a sucessão apostólica, o protestante não tem a capacidade de expor com fidelidade acerca da doutrina do próprio Cristo, porque ele mesmo não a possui. Não há santos na Igreja Protestante, porque não é a Igreja de Cristo que permite que haja santos. Por isso que só há santos na Igreja Católica, porque a Igreja Católica tem a santidade em si, porque foi fundada pelo próprio Cristo. Então, esses exemplos de virtudes, essa busca por uma identidade de fato cristã, autêntica, fundada pelo próprio Cristo, foram exemplos que, a partir da leitura das Escrituras, à luz do magistério, eu pude compreender as Escrituras. E foi isso que, pela bondade de Deus, pela graça e misericórdia de Deus, me fez enxergar, me fez entender que eu não devo ver a fé cristã a partir de um exemplo de uma igreja, sendo que existem exemplos distintos em outras igrejas, mas sim eu devo ver a fé cristã, a fé fundada pelo próprio Cristo, a fé fundada por Ele e deixada na figura como cabeça, o vigário de Cristo, na sucessão petrina, a identidade verdadeira, a identidade que foi deixada pelo próprio Cristo através da sua igreja fundada. Não mais por pessoas, mas sim enxerguei pelo próprio Cristo. Uma passagem que me fez lembrar isso foi em 2 Timóteo, quando São Paulo escreve dizendo que haveriam homens que se deixariam seduzir pela doutrina dos homens. Bom, eu identifico o protestantismo por isso, porque em 100 anos de protestantismo já haviam distintas visões do que era a fé, ao passo que na Igreja Católica, nos 2000 anos, há sempre a mesma fé, a mesma identidade. Se uma igreja, durante 2000 anos, conseguiu conservar aquilo que Cristo deixou, essa igreja é a igreja de... Meu nome é Daniel, eu tenho 21 anos. Terminou o testemunho de Daniel e é interessante, né, como ele caminhou, como ele conseguiu chegar com a graça do Espírito Santo até esse ponto de raciocínio, né, e a começar a enxergar as Escrituras não através de um livro. A gente não é a religião do livro, como fala o padre Paulo Ricardo. A gente é a religião de um Deus que se encarnou e deixou toda a sua tradição, né, toda a palavra escrita, a palavra oral, os ensinamentos a esse magistério, a essa igreja, a essa tradição. E ele começou a entender e começou a olhar as Escrituras e interpretar as Escrituras através daquilo que foi deixado para nós, né? Esse pote de graça que é a tradição apostólica.
Olha, se a gente fosse para as Escrituras, a gente iria para o capítulo 17, Atos dos Apóstolos, para o verso 10 a 11, até 12, onde vai falar da visita de Paulo e Silas aos bereanos, e aí os bereanos que tinham muito mais, pode dizer assim, sentimentos de nobreza, de virtude, melhor do que os judeus de Tessalônica, né? Acabam acolhendo a palavra que Paulo vai pregar e acabam buscando referências dentro da tradição judaica nas suas sagradas escrituras daquilo que Paulo falava. E eu convido a você que vê esse vídeo para buscar não mais a tradição judaica, mas que você que duvide, né, sobre a questão da Igreja Católica, se é a Igreja de Jesus, sobre a Associação Apostólica, estude os padres da Igreja, a patrística, você vai entender que dentro da patrística você vai entender claramente a missão da Igreja, aquilo que Jesus deixou, qual foi o objetivo naquele momento que a Igreja tinha que fazer, como a Igreja caminhou. E aí você vai começar a ler as Escrituras como eu leio todos os dias, com mais fervor, entendendo mais delas, né? Olha, compartilha aqui o que você achou do testemunho do nosso irmão Daniel, tá certo? Compartilhe, escreva aqui, melhor dizendo, escreva aqui nos comentários, né? E dê seu like aqui, mas escreva aqui nos comentários o que você achou do testemunho do nosso irmão Daniel, tá certo? Até o próximo vídeo. Salve Maria, que viva Cristo Rei.